Olá, eu sou William Rossi e seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo dessa série de vídeos, onde eu explico como você pode aprender em 7 meses o que levaria pelo menos 5 anos nos métodos tradicionais. Nesse workshop do Manual do Inglês, você já aprendeu no primeiro vídeo os 3 segredos para aprender a falar inglês, que são: aprender inglês é mais como um esporte que você pratica do que uma matéria que você estuda. Você aprende inglês praticando. A segunda dica que eu passei foi: quanto mais rápido você aprender, melhor. Você precisa estar sempre em contato com o inglês para não esquecer, simples assim. E o terceiro segredo que você já aprendeu nesse workshop foi: você precisa ouvir muito inglês enquanto aprende, pois assim você vai melhorar o seu listening e evoluir mais rápido. E no segundo vídeo, eu revelei para você as 5 dicas para melhorar o seu listening de maneira simples, que são elas: ouvir inglês o máximo possível, assistir séries não específicas, como Friends, por exemplo, fazer o listening extensivo, fazer script e estudar pronúncia. E nesse terceiro vídeo eu vou responder as maiores dúvidas referentes ao primeiro e ao segundo vídeo. Vou desvendar alguns mitos do inglês também e vou responder perguntas sobre o curso Manual do Inglês. Um dos mitos que muitas pessoas acreditam é que é necessário morar fora do Brasil para aprender inglês. E posso te afirmar com toda certeza que não é preciso morar fora do Brasil para aprender inglês. E eu provo. A minha aluna Jéssica morava fora do Brasil e mesmo assim tinha dificuldades para falar inglês. Porque, imagine, você chega num lugar onde você não consegue entender nada que as pessoas falam, você não tem com quem tirar dúvidas, não tem ninguém que fale a sua língua, ou que explique alguma coisa para você. Sem contar que os nativos da língua inglesa naturalmente falam muito rápido, como nós aqui no Brasil falamos o português bem rápido também. Porém, é muito mais fácil e simples você aprender aqui mesmo no Brasil, utilizando métodos que realmente funcionem. Um mito muito comum é que você precisa estudar desde criança para aprender a falar inglês. E isso é um grande mito, e eu provo também. Grande parte dos meus alunos são mais velhos. Veja o exemplo do Marcelo. Ele não estudou desde criança, mas hoje já está conseguindo assistir filmes sem legenda, apenas utilizando o método certo. Uma das dúvidas que eu vejo com frequência é: esse método serve para mim? Esse método é para todos que desejam aprender inglês, mesmo estando no nível básico ou começando do absoluto zero. Funciona mesmo que você nem saiba o verbo to be. Funciona mesmo que você já tenha passado por outras escolas tradicionais. E funciona mesmo que você nunca tenha ido a uma escola de inglês. Uma outra dúvida é: será que eu vou conseguir aplicar o método do Manual do Inglês? Eu posso te garantir que sim, porque eu vou te explicar o passo a passo que você vai seguir de maneira simples, da mesma forma que outras pessoas comuns e normais iguais a você vêm seguindo e aplicando o método. Muitos dos meus alunos perguntam também quanto tempo leva para ter resultados. Eu já tive alunos que em 3 meses já estavam conseguindo se comunicar em inglês, mas claro que isso depende da dedicação de cada pessoa. Você deve estar se perguntando se existe alguma garantia que esse método funciona. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre essa garantia. Agora eu vou responder a dúvida do Jorge. Ele diz o seguinte: boa noite e parabéns pelo seu trabalho, William. Uma pergunta sobre o método de usar as séries para aprender. O professor indica assistir com legendas ou não? Bom, eu recomendo que você escolha um trecho de uma série e você assista primeiro com a legenda em português, para você saber o que eles estão falando. Depois você assiste com a legenda em inglês, para você identificar as palavras que você ouve. E depois você tira todas as legendas, escuta novamente aquele trecho e tenta transcrever o que você está ouvindo. Então assim você vai fazer um trabalho completo de listening com esse trecho da série. A próxima pergunta é da Maria de Fátima, e ela diz o seguinte: suas aulas são magníficas. Gostaria de saber se o do e o does também são usados para dar ênfase nas frases. São sim, Maria de Fátima. Em inglês funciona assim: quando a gente diz uma frase afirmativa, então normalmente a gente não coloca nem do nem does. A gente usa para fazer as perguntas. Mas eles podem ser usados em frases afirmativas quando você quer dar uma ênfase. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim: I like pizza. Eu gosto de pizza. Então esse é um tom normal. Eu estou fazendo uma frase no presente em tom normal. Agora eu poderia dar uma ênfase maior. Eu poderia dizer I do like pizza. Então nesse caso eu estou dizendo que eu realmente gosto de pizza.
Então, por algum motivo, dentro do contexto, eu estou dando essa ênfase, eu estou falando que eu realmente gosto de pizza. Então isso é perfeitamente correto, eles utilizam essa forma sempre que querem dar uma ênfase maior na frase. A próxima pergunta é do JC Leal, e ele diz o seguinte: muito boas dicas. Eu estudo bastante, mas esqueço demais. Quem sabe com suas técnicas eu consigo aprender melhor. Obrigado pela oportunidade de poder participar. Essa questão de esquecer é muito comum e ela é natural. Então a gente esquece o que o nosso cérebro considera irrelevante. Então, por exemplo, você provavelmente não lembra o que você comeu no café da manhã há 6 meses atrás. Por quê? O nosso cérebro não vai ficar armazenando todas essas informações que não têm muita relevância. Agora, o presente que você ganhou no Natal do ano passado, provavelmente você lembra. Por quê? Isso é considerado relevante para o nosso cérebro. Então, quando você estuda alguma coisa, você tem que dizer para o seu cérebro que isso é relevante. Como que você faz isso? Repetindo aquele estudo mais de uma vez. Porque se você estudar um assunto uma única vez, é como se você dissesse para o seu cérebro que aquilo não é tão relevante, porque só apareceu uma vez. Então, para não esquecer, você deve revisar o que você estudou algumas vezes, de preferência em intervalos cada vez maiores. Isso é o que a gente chama de repetição espaçada. Então, se você estudou um novo assunto hoje, você deve revisá-lo amanhã. Aí você pode pular uns 3 dias e revisá-lo novamente. Aí você pula uma semana e revisa de novo. Então você vai espaçando as revisões. Com isso, cada vez que você revisa, você está dizendo para o seu cérebro que aquilo é importante e esse assunto vai se fixando na sua mente. Então é só continuar praticando e revisando. A próxima pergunta é da Neuraci. Sou sua fã faz tempo, melhorei bastante, mas não tenho com quem trocar experiência. Existem várias formas que você pode interagir com outras pessoas para praticar o seu inglês. Uma delas é pela própria internet. Então existem vários sites na internet que possibilitam que pessoas que estão aprendendo o mesmo idioma entrem em contato e possam trocar ideias e conversar. Então, se você fizer uma pesquisa rápida pela internet, você vai achar vários sites desse. No curso do Manual do Inglês, a gente vai mais a fundo em detalhes de como isso funciona também. Agora vamos para a pergunta da Sandra. William, tenho 64 anos e fiz inglês só no ginásio. Agora que me aposentei, estou tentando aproveitar o meu tempo com novos conhecimentos. Estou morando em Londres há 1 ano, pois tenho uma filha aqui. Conheço um pouco de gramática e tenho melhorado muito com as suas aulas. Minha dificuldade é com o listening e com pronúncia. No vídeo 2 dessa série, eu dou 5 dicas para melhorar o listening. Então, se você ainda não viu esse vídeo, corre lá e dá uma olhada. Agora, uma dica de pronúncia é o seguinte. É muito comum que as pessoas sejam influenciadas pelo texto escrito. Então, muitas vezes a pessoa vê a palavra escrita e mesmo que ela escute a pronúncia correta, ela não consegue associar. Então, eu recomendo que você preste bem atenção quando você escutar a palavra e conferir se aquela palavra que você conhece, você realmente está pronunciando da forma que você ouve. Porque é muito comum os alunos, mesmo ouvindo o correto de um nativo, eles acabarem lendo ou lembrando da palavra escrita. E aí acaba que a sua pronúncia não fica tão boa. Você pode inclusive escrever a pronúncia que você ouve na frente das palavras, para ajudar você a lembrar dessa pronúncia. Bom, agora eu vou responder o comentário da Nina. Ela diz o seguinte: olá professor, tenho 54 anos e tive apenas aquele inglês básico do colégio público. Comecei a viajar para fora do país a turismo e a falta de inglês me bloqueia muito. Comecei a estudar pela internet e encontrei a sua página por acaso. Venho tendo muito progresso e até entendo um pouco o escrito, mas na conversação eu enrosco. Fiquei preocupada de ter muita dificuldade devido à minha idade, mas vi esse depoimento de um senhor mais velho que eu e me animei mais ainda. Portanto, estou aqui firme e forte para ficar fluente e rodar o mundo nas minhas viagens. Obrigado por ensinar com tanto empenho. Bom, obrigado pelo seu comentário, Nina. Independente do nível de inglês que você está, o nível básico de inglês do colégio, ou até mesmo se você nunca teve contato com o idioma inglês, o fato da idade não muda absolutamente nada. Como você pode ver, a maioria dos meus alunos são mais velhos. E aplicando os métodos corretos, eu tenho certeza que você poderá realizar o seu sonho de viajar pelo mundo sabendo se comunicar. Sobre se enrolar na conversação, uma dica que eu posso te dar é que você aprenda alguns fillers. Fillers são palavras que a gente fala para ter tempo de pensar.
Então, por exemplo, quando você for responder alguma coisa ou você for falar alguma coisa, você começa a sua frase usando algumas expressões como well, que significa bem, ou então actually, que significa na verdade. Então, quando você inicia com uma dessas palavras, você tem tempo de pensar melhor no que você vai falar, ao invés de já dar a resposta logo de cara. Então você começa a sua frase falando well, bem. Aí você tem um tempinho para pensar melhor no que você vai responder. Você também pode usar a expressão actually, que significa na verdade. Então, a hora que você for falar, você começa com actually. Na verdade, aí você dá continuidade na sua conversa. Nós fazemos isso o tempo todo em português e você pode aprender a usar os fillers também em inglês. A sua conversa vai ficar mais natural, mais leve e você vai ter tempo de pensar no que você vai dizer em seguida. Com todos esses segredos e essa metodologia, eu acabei criando o curso Manual do Inglês, que é um curso 100% online. Ou seja, você pode ver onde você estiver e a hora que você quiser. Nesse curso, eu mostro o passo a passo que você deve seguir para atingir em 7 meses o resultado que levaria normalmente 5 anos nos métodos tradicionais, de uma maneira simples, rápida e comprovada. Esse curso é dividido em 6 módulos. No módulo 1, eu explico como se aprende um idioma e você vai descobrir os maiores erros ao se aprender inglês e também como evitá-los. No módulo 2, eu vou te mostrar o passo a passo de como as coisas funcionam em inglês, de uma maneira simples e objetiva. No módulo 3, eu vou te mostrar as principais expressões funcionais, como pedir, convidar, oferecer, entre outras. O módulo 4 vai te ensinar como expandir o seu vocabulário. Então aqui você vai descobrir os segredos guardados às 7 chaves para multiplicar o seu vocabulário. No módulo 5, você vai aprender a utilizar as palavras de ligação, de ênfase e de fluência de uma maneira simples. No módulo 6, você vai ver os principais problemas de pronúncia e como corrigi-los para que você tenha uma ótima pronúncia em inglês. E eu também vou dar para você 4 bônus, que se eu fosse cobrar por eles, muitos já não teriam como pagar. Porém, eu quero te alertar de uma coisa. Da última vez que eu dei a oportunidade das pessoas comprarem o curso do Manual do Inglês, as vagas se encerraram rapidamente e muitas pessoas ficaram de fora desse time de vencedores que estão conseguindo atingir os seus objetivos. Ou seja, na segunda-feira, dia 27, eu vou abrir as inscrições por um curto espaço de tempo. Logo, eu aconselho fortemente que você fique atento para não perder essa grande oportunidade. E antes de finalizar, eu gostaria de agradecer você por estar aqui vendo esse terceiro vídeo. Então deixe o seu comentário aí abaixo me falando se você está interessado nessa oferta ou se você ainda ficou com alguma dúvida. Um forte abraço e eu te espero na segunda-feira, dia 27, às 9 horas da manhã. Até lá! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, tenho 38 anos, sou gerente de produção de uma empresa que fabrica equipamentos para rastreamento de veículos. Eu lembro de ter estudado inglês na época do colégio, naquelas escolas de ensino padrão, de língua inglesa, com livros, exercícios repetitivos, aula até então um pouco chatas. E no tempo que fiz, cerca de 2 anos, eu não consegui constatar uma evolução no aprendizado. Bem, o tempo passou, e passou bastante, e eu decidi colocar como meta a fluência do inglês na minha vida. Então, há cerca de 1 ano, eu comecei a estudar inglês sozinho, através de sites e canais do YouTube, e acabei encontrando o canal do William. E gostei do método que o William tem para passar as coisas. É um método que te faz absorver mais, memorizar mais algumas regras, entender melhor alguns sentidos. E nesse 1 ano, acompanhando o canal do William, eu consegui evoluir bastante. Eu entendo que eu evolui bastante. E aí eu decidi então me matricular no curso do Manual do Inglês 1.0. E recomendo esse curso porque de fato tem me ajudado bastante. De pouco em pouco parece que a cabeça vai abrindo, as expressões vão surgindo, as regras vão se internalizando e o vocabulário vai aumentando. Ainda preciso melhorar a minha pronúncia, mas não tenho dúvida que eu evoluí de uma forma geral, acompanhando o Manual do Inglês. Obrigado, William, e parabéns pelo método. Um forte abraço aí, pessoal.